Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 1º de agosto. O Ibovespa apresentou aqui uma alta de 0,9%, conseguindo se afastar da região de resistência que eu citei já na última videoanálise, o que tende a trazer essa região aqui para uma região agora de suporte, uma região por volta dos 65.600 pontos. Então, um patamar inicial de suporte 65.870 até os 65.600 seria um suporte para um possível recuo do índice Bovespa. Então, o Ibov segue aqui entrando num patamar de resistências intermediárias, que na faixa de 66.600 e depois na faixa de 66.850 a 67 mil pontos. O Bovespa muito próximo de voltar para o nível lá da queda do dia 18/5, no nível que estava antes dessa queda, que é na casa ali dos 67.540 pontos. Olhando para os futuros, nos futuros mini índice no pregão de hoje teve essa movimentação forte para cima. Se a gente pegar o G60, abriu revertendo aqui essa movimentação, esse candle forte de baixo que eu comentei na última videoanálise, veio aqui forte para cima e gerou um movimento já grande para cima, mantendo a sua tendência de alta pelo G60, de curtíssimo prazo. Então, dentro desse movimento atual do G60, ainda dentro dessa movimentação, me chamaria a atenção para a ponta vendedora, se continuar gerando sinalização para baixo num gráfico de menor periodicidade, visto que gerou um movimento muito forte para cima e podemos ter aqui alguma correção desse movimento de alta. E dentro desse movimento de correção, se não ganhar muita força para baixo, ficar um pouco mais enrolado aqui em cima, gerando nova sinalização para cima, apoia de novo a operação mais na ponta compradora de day trade no mini índice. No mini dólar, se a gente olhar primeiramente para o gráfico diário, nós temos aqui uma formação nesse momento de um martelo, de um padrão de reversão dos candles em cima de um patamar de suporte. Então, dentro dessa formação, abre-se o espaço para se ter algum movimento de subida no gráfico diário, depois de vários candles aqui de um movimento de baixa. Ou seja, você tem 1, 2, 3, 4, quinto candle dentro desse movimento de baixa, que pode iniciar agora um movimento de subida em cima de um patamar de suporte no mini dólar. Se a gente olhar para o G60 demonstra força nessa movimentação para cima, começou de forma mais travada o dia e ganhou força aqui nessas últimas 3 horas de pregão. Então, dentro dessa movimentação positiva desses 3 candles, movimentos contrários aqui dentro desse movimento de subida, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora, isto é, se já abrir aqui para baixo, ficaria mais atento para se buscar a operação na ponta compradora no mini dólar. Caso esse movimento estique, batendo aqui na região de 354, até mesmo uma região um pouco mais acima de 3, por volta de 358, 360, vindo aqui direto o movimento gerando sinalização para baixo no G60, traz um cenário, pelo menos um movimento num gráfico de 60 minutos, uma chance de se ter um movimento de baixa num gráfico de 60 minutos que apoiaria a operação de venda de day trade através de um gráfico, por exemplo, de 10 ou de 15 minutos. Depois disso, vamos para as ações. Na PTR4, o pregão de hoje foi de baixa. Interessante que tanto a Petro como a Vale tiveram pregões de baixa, enquanto o Ibovespa está subindo. Ou seja, os dois principais ativos que estão aí dentro do Ibovespa, que fazem parte do Ibovespa, tiveram pregões negativos. A Petro, queda de 1,2%. Mas dentro do que eu comentei ontem, na última videoanálise, falando sobre o ideal seria que a Petro desse uma enrolada nesse patamar de resistência, não rompesse direto. Então ela vai fazendo algo nesse sentido. Então, a partir do próximo pregão já seria até interessante se ela rompesse aqui a região de 13,34, 13,35 para buscar a operação na ponta compradora aqui, numa figura semelhante aqui a gente pode falar de um triângulo de alta, visto que já tem dois movimentos aqui, dois fundos, né? Esse e esse fundo aqui. Então, um triângulo de alta rompendo aqui seria uma expectativa de pegar um movimento que pode buscar não só a região dos 13,60, mas também uma região mais acima dos R$14. Então, é um dos ativos que eu ficaria atento aí a partir não só no próximo pregão, mas nos próximos pregões. Se tiver mais candles aqui também, ainda encaixaria a possibilidade de se buscar compra na Petro. Na Vale 5, o dia aqui foi um dia de baixa, de queda de 0,93%. A ação já tinha feito um gap aqui, nesse ponto aqui, um gap aqui nesse nível, e agora fez esse gap aqui, ou seja, faz um gap, depois do gap, o candle seguinte é um candle de baixa, como aconteceu aqui. O candle seguinte é o gap, um candle de baixa. Aqui teve mais um candle para baixo, fazendo uma correção um pouco maior, se aproximando do gap e voltando para cima. Então, novamente, a Vale vai fazendo algo nesse sentido. O ideal para a ponta compradora de swing trade é que se tenha um tempo maior dessa correção. Para quê? Para se ter uma expectativa maior de se ter um movimento mais
mais para cima, ou seja, se tem um movimento mais limpo para cima, porque aqui também a correção ficou pequena, abriu já com forte gap para cima e o movimento já deu uma quebrada, já viu algo aqui para baixo. Então, o ideal é que se tivesse algo aqui para baixo, se sustentando acima de um patamar que eu já citei na última videoanálise, na região ali dos 28,30 até 28,40, 28,30 seria uma região de suporte para Vale 5. Depois disso, outros ativos, FLRY3. Cheguei a recomendar a compra no pregão de hoje se ela rompesse aqui toda essa região, mas ela terminou com um candle de baixa aqui de 2,26%. Se ela conseguir, a partir do próximo pregão, reverter aqui algo para cima, ainda me chamaria atenção para compra nesse ativo, visto que pelo gráfico semanal, ela fez está em tendência de alta, ela fez um movimento muito forte, fez um movimento fraco de correção e iniciou um movimento de subida. Então, esse movimento de subida ainda teria espaço, vamos dizer assim, em termos de tempo, para ir algo mais adiante. Mesmo que tenha alguma coisa aqui para baixo, ainda teria espaço para vir algo mais aqui para cima na FLRY3. Então, é um ativo que me chama atenção ainda para ficar monitorando aí nos próximos pregões em termos de operação na ponta compradora. BVMF3, ativo que está em tendência de alta, gerou um candle hoje de alta, algo semelhante a um engolfo de alta aqui com alta de 2%. Muito próximo da máxima, o stop aqui ficou grande no sentido de comprar aqui esse ativo nesse ponto com stop de 3,28%, já está bem em cima do patamar de resistência, apesar do cenário gráfico mais favorável para cima. Então é um papel que mais me chama a atenção de se avaliar ali o gráfico, por exemplo, jogar aqui o gráfico 60 minutos, como esse movimento foi bem limpo para cima, rompendo aqui alguns topos anteriores, então dentro desse movimento já de 3 candles de correção da BVMF3, se ela fizer algo mais aqui para baixo, der uma enrolada aí no próximo pregão e gerar alguma sinalização aqui para cima, seria uma das alternativas de arriscar uma compra com stop mais curto pelo gráfico de 60 minutos. Brasil Foods, que eu comentei na última videoanálise, conseguiu ali já gerar uma sinalização algo semelhante a um pivô de alta no gráfico diário. Para quem opera rompimento com candle de força, é uma das alternativas de comprar aqui a superação da máxima desse candle. No caso até em relação à BVMF3, essa aqui o stop é muito maior. O candle ficou muito grande para botar um stop aqui embaixo, mas enfim, seria algo pelo menos para se buscar um stop aqui embaixo, projetar aqui o tamanho desse candle acima do ponto de entrada para ter um ponto ali de objetivo, um primeiro ponto de objetivo. A resistência imediata para Brasil Foods é na faixa ali dos 38,70 a 38,95. Da mesma forma que eu comentei na BVMF3, esse seria um ativo para ficar atento também pelo gráfico 60 minutos, que pode trazer uma correção se sustentando em cima desses topos aqui anteriores na faixa ali dos 37,70, e seria algo interessante para buscar uma compra com stop mais curto pelo G60. Por último é ZTC3. É ZTC3 ativo que está em tendência de alta e vai fazendo uma correção aqui um pouco mais, vamos dizer assim, bagunçada, mas em sentido em 2 tempos aqui uma correção. Então é um ativo que também chama atenção para se buscar uma operação ainda na ponta compradora, um espaço até grande aqui para a região do fechamento de um gap, não necessariamente que vai direto lá fechar esse gap, mas é um dos ativos que traz a possibilidade de se arriscar uma compra, seja na superação da máxima desse candle, ou mesmo se vier um pouco aqui mais para baixo, gerar uma nova formação de fundo acima desse patamar aqui. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma, um grande abraço e até o próximo pregão.